Senhores deputados, vamos reiniciar a reunião de Finanças e Tributação. Quero aqui, senhores deputados, já de início propor a Vossas Excelências para que possamos, após o exame do PLC 0024.4/2017, deixar aberta a reunião para que, após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, se tiver algum projeto a ser examinado, nós possamos dar continuidade. Havendo a concordância dos senhores deputados, a reunião vai continuar aberta, mas vamos ao exame do PLC 0024/2017. O projeto de lei tem como relator no âmbito interno desta comissão, o eminente deputado Milton Obres, que emitiu seu parecer e voto no dia 6 de dezembro deste ano. E o parecer de Sua Excelência diz o seguinte na parte final. Ante o exposto, vota, senhor deputado Milton Obres, pela aprovação do projeto de lei complementar o 0024.4/2017 com a emenda modificativa de folhas 13 e a emenda aditiva de folhas 14 dos autos, ambas de autoria do deputado Valdir Cobalcini, com a emenda aditiva da Lavra do deputado Jean Kuma, acostadas às folhas 20 e 21, e com a emenda aditiva do deputado Arcide Matos, que condiciona o provimento do benefício a partir do ato. À vista... Senhores, vamos sentar, por favor. Vamos sentar um pouquinho, por favor. Vamos sentar. Podem fazer as suas manifestações de forma silenciosa, com as placas, as faixas, mas vamos trabalhar sentados. Então, há a manifestação do deputado Milton Obres, que é pela aprovação. Vou abrir a discussão. Vou solicitar aos deputados que têm vista coletiva. Consulto o deputado Gabriel Ribeiro, como se manifesta, faz a devolução, concordando com o relator. Como se manifesta o deputado Roberto Salum, representando o deputado Patrício Destro. Também faz a devolução com o relator, deputado Altair Silva. Com o relator. Deputado Fernando Coruja. Eu vou acompanhar a deputada Carminati nas emendas que ela apresentou. Deputado Rodrigo Minotto. Ratifico as emendas da deputada Luciane Carminati. Deputada Luciane Carminati. Presidente, antes de fazer a apresentação das emendas que estão em debate, eu gostaria de solicitar, tem mais ou menos uns 10 professores lá fora, se Deputada, a gente pudesse acomodar aqui. É a ordem da Casa Militar. Mas eu assumo o risco aqui. Não. Eu assumo todo o risco. A senhora me permite, é a ordem da Casa Militar. São apenas 10 professores senhora deputada, de diferentes por favor, regiões. Não me constranja, por gentileza, deputada. Por favor. Desculpe vocês, então, a Casa Militar tem ordem. Assim, libera as cadeiras ainda para quem não... Eu não gostaria. Tem cadeiras vazias. Cadeiras vazias? Tem 2 cadeiras vazias. Então libera mais 2, por favor. Sim, pode liberar mais 2, não tem problema. Libera mais 2. Pode liberar mais 2. Presidente. Mas eu gostaria, deputado, que isso não ocorresse mais nesta casa, nesse sentido. Presidente, eu gostaria de consertar o meu voto. Deputado, só um pouquinho, deputado Roberto. Só um instantinho. Tá. Ainda não coloquei em votação. Eu só pedi se Vossa Excelência devolveu o voto visto, Vossa Excelência devolveu sem manifestação. Ok, vamos lá. Então vamos abrir a discussão com a deputada Luciane Carminati. Quero fazer a leitura do relatório, ele é breve, ele não é longo, mas vou direto ao voto. Vossa Excelência vai apresentar voto vista. Voto vista. Direto ao voto vista, destacando que nos últimos anos, mais especificamente a partir de 2011, o governo do Estado tem realizado várias alterações no plano de cargos e carreira dos trabalhadores da rede pública estadual de educação. Essas alterações têm sido verdadeiros ataques à carreira do magistério e não foram discutidos e acordados com a categoria. A primeira aconteceu em julho de 2011, por meio da Lei Complementar 539, após a histórica greve, que teve duração de 3 meses, para reivindicar simplesmente a implantação em nosso Estado do piso salarial nacional do magistério. Diga-se de passagem, a Lei 11.738, que foi referendada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, determinando que o Estado cumprisse a lei do piso. A segunda alteração aconteceu em dezembro de 2015,
através da Lei Complementar 668, a fatídica Lei 668 de 2015. A matéria ora relatada, nesse momento, pretende fazer alterações nesta Lei Complementar 668, consolidando as alterações já feitas na aprovação da Lei Complementar 668, e, em alguns pontos, faz somente alterações formais de redação, sem alterar o mérito. Noutros pontos, cria algumas novas alterações. Após dialogar e ouvir os trabalhadores da educação, seja por meio de reuniões com a sua entidade de representação sindical legalmente constituída, seja por meio de conversa com os trabalhadores em viagens que eu mesma fiz em diversas cidades de Santa Catarina e visitas num grande número de escolas estaduais, resolvemos apresentar um conjunto de emendas. Essas emendas visam corrigir diversos pontos do projeto de lei complementar e também corrigir pontos da Lei 668, apresentada e aprovada em 2015. Nesta comissão, apresentamos o nosso parecer com destaque para 6 emendas, que eu vou, inclusive, fazer a leitura. E para que nenhum deputado tenha dúvida de quais são as emendas, nós fizemos cópia. A todos os deputados podem acompanhar as emendas, porque nas comissões, o deputado Coruja sempre argumenta, e é verdadeiro, nós não temos a digitalização das emendas. Então, muitas vezes, os deputados votam também e não sabem o que estão votando. Então, para facilitar, para que não haja nenhum desconhecimento, nós apresentamos em mãos aqui aos deputados a cópia das 6 emendas que ora apresentamos, e eu quero pedir aqui o voto para os deputados desta comissão. Desta forma, nós apresentamos o voto pela aprovação do PLC com as emendas, né, que foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive do deputado Cobalcini, com relação às faltas de 2015, nós referendamos, e mais 4 emendas do deputado Mário Marcondes e 2 emendas de minha autoria, todos nesta comissão. Então, agora eu faço o relato do voto vista, destacando que na CCJ nós apresentamos 13 emendas, as 13 emendas foram rejeitadas na CCJ, e agora, então, nós apresentamos na Comissão de Finanças e Tributação mais outras novas emendas, né? No sentido de corrigir distorções. Uma delas é com relação a 17 de abril de 2012, que já é bem conhecido do governo, e só existiu aquela greve, deputado Salum, porque o governo não cumpria a lei do piso. E aí teve uma greve, o dia 17 é o dia da Assembleia, que deliberou por greve, porque o governo não cumpria a determinação, inclusive, do STF. Então, é importante ficar claro, porque não é uma paradinha, porque os professores não querem trabalhar. É porque o governo não cumpriu a lei federal. E aí os professores foram para a luta para cumprir a lei. Então, nós temos a emenda do dia 17 de abril e a emenda deste ano, que depois eu vou falar com mais profundidade. A primeira emenda que vocês têm em mãos, ela é uma emenda modificativa, tá? E ela diz o seguinte: ela trata com relação à estabilidade funcional do servidor público. Ela altera o artigo 2º do PLC. Eu não vou fazer a leitura técnica do artigo, apenas a justificativa para facilitar a compreensão, porque nós temos muita gente acompanhando pela TV, isso é importante, né? E o que diz a justificativa dessa emenda modificativa? A aquisição da estabilidade funcional do servidor público depende de ato declaratório do Estado, sempre posterior ao término do estágio probatório. Então, o servidor termina o estágio probatório, tem que esperar um ato declaratório do governo. Ora, se ele terminou, tem que ser automático. Terminou, ele tem direito. Ele já cumpriu, né? Ele já cumpriu com o tempo do estágio probatório. Então, tem acontecido, é bastante habitual, que a administração pública edita com relativa demora e prejuízos funcionais para os servidores públicos. Portanto, se manter a redação proposta pelo PLC 24, no parágrafo... Eu não estou conseguindo ler aqui, presidente. Quando os professores estão em sala de aula, sempre disciplinam o silêncio, porque ele é motivo de aprendizagem.
Então, eu também quero exigir aqui para que eu possa Vossa fazer. Excelência tem razão, sim. Eu peço desculpa porque, na verdade, são as atividades da comissão que não temos que dar andamento. Muito obrigado. Ok. Portanto, se mantida a redação proposta pelo PLC 024, no parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar 668, os membros do magistério fatalmente terão retardadas a ascensão funcional de que trata o artigo 10, bem como a promoção referida no artigo 12. Ademais, como a promoção acontece em período de 3 em 3 anos, o critério para a contagem do interstício para aquisição do direito seria desigual até em relação aos servidores que ingressaram na carreira na mesma data. Então, aqui nós estamos falando do estágio probatório, para que seja automático. Terminou o estágio probatório, já entra, né, na ascensão funcional conforme a 668. Aqui, pessoal, não tem nada de prejuízo ao erário público. É apenas desburocratizar para permitir que o servidor do magistério não seja prejudicado. A segunda emenda é uma emenda aditiva ao projeto de lei 024, né, que fala dos afastamentos. Então, qual é a justificativa? Os afastamentos previstos em lei e remunerados pelo Estado abarcam situações excepcionais, tais como licenças involuntárias de saúde, de repouso ao gestante, bem como licença voluntária para aperfeiçoamento, como cursos de pós-graduação para o exercício de mandato classista. Os trabalhadores do magistério não podem ser penalizados por esses afastamentos, nesses casos, por meio da criação de impeditivos para o seu desenvolvimento funcional, se todos esses afastamentos estão previstos em lei. Então, na verdade, aqui também não tem nada de novidade. O que nós queremos é garantir o exercício pleno da garantia de que todos os trabalhadores afastados não sejam prejudicados. Então, o professor que vai para trabalhar aqui na secretaria, aqui na Assembleia, vai trabalhar na secretaria, vai trabalhar na gerência de educação ou vai trabalhar no sindicato, ele não pode ser castigado ou penalizado por isso. Ele tem direito a continuar a carreira. É da mesma forma que a gente discutiu isso com os outros trabalhadores. Então, ao vir nos assessorar, por exemplo, um professor, ele vai ser prejudicado por isso? Me permite uma pequena parte, deputado Carminati. Só uma pequena parte. Acho que essa emenda o deputado Milton Alves contemplou. Mas ela é maior. A nossa, ela inclui mandato classista. E nesta emenda que Vossa Excelência incluiu, me parece que não está incluído os mandatos classistas, os dirigentes sindicais. Ok? Continua a deputada Luciana Carminati. Eu vou concluir, depois podemos discutir. A emenda supressiva, a terceira emenda, que é a emenda supressiva ao projeto de lei complementar 024. Ele suprime esse artigo, tá? Porque esse artigo ele limita a qualificação dos trabalhadores em educação. Ele diz que serão aceitos os certificados de curso de atualização, qualificação ou aperfeiçoamento emitidos por instituição de ensino pública ou privada, órgão público ou instituições pertencentes ao Sistema S, com carga horária no mínimo de 8 horas. Ora, nós estamos vivendo num período nesse país que se fala muito da necessidade da qualificação educacional feita por diferentes instituições. Né? Esta casa mesmo tem a Escola do Legislativo, que tem comissões como a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que faz cursos memoráveis. Então, quer dizer, isso não tem valor nenhum. Só tem valor aqui o Sistema S ou então as instituições públicas e privadas que a Secretaria de Educação assim entender que são de valor. Né? Então, aqui a gente quer o quê? Suprimir, porque nós entendemos que a qualificação do professor ela é muito mais ampla, necessária e abrangente. Então, nós precisamos dar conta dessa amplitude que a própria sociedade coloca como central. A quarta emenda é a emenda modificativa ao projeto de lei. Né? Ela modifica o artigo 10 do PLC 024, que diz o seguinte: o titular do cargo de professor terá sua jornada de trabalho alterada por prazo indeterminado no caso de substituição de titular afastado do exercício do cargo. A alteração da jornada de trabalho cessará somente no caso em que o titular afastado retornar ao exercício do cargo. Por que, então, trabalhar com essa questão da jornada de trabalho alterada?
A modificação desse artigo vai dar garantias de prazo mínimo na alteração e na ampliação da jornada dos professores da rede que estão em substituição de titulares afastados do exercício do cargo por vários motivos que a lei permite. Pretendemos impedir, aqui está a questão central, que a cada ano, em 31 de janeiro, essa alteração tenha que ser renovada, mesmo que o titular continue afastado. Por exemplo, nós temos um professor da escola X que está lá na escola e vence em 25 de dezembro o afastamento dele. No dia 31 de janeiro ele tem que renovar, mas aquele profissional vai continuar afastado. Já vai continuar afastado. Não tem volta na escola, então tem que ser automático isso também, para que não haja perda de carga horária do professor e para a escola também. Então, aqui não tem nenhum prejuízo a ninguém. O que, na verdade, possibilita é que não haja esse interstício, esse prazo, tendo que fazer, né, a alteração com data do dia 31 de janeiro. A outra emenda é a emenda aditiva ao projeto de lei, que acrescenta o artigo 14 na Lei 024. O que diz, então, essa emenda? Ficam abonadas todas as faltas ao serviço em decorrência de movimentos grevistas, paralisações, assembleias ou atividades relativas a 2012 e 2015. O que nós estamos tratando aqui? É porque desse período de 2012 a 2015, todos os períodos de greves e paralisações foram negociados pelo sindicato com o governo, foram abonadas as faltas, mas ainda não saiu no registro funcional. Os professores trabalharam esses dias parados, fecharam o calendário que prevê para um aluno ser aprovado. É 200 dias de 4 horas, portanto, 800 horas anuais. Os professores cumpriram, receberam a grande maioria, eu acredito, a remuneração desses dias que foram repostos. No entanto, está lá na ficha funcional. Por quê? Por uma birra do secretário. Essa que é a verdade. É uma birra, porque isso aqui dá de impacto 4 milhões no ano, para um orçamento de 25%, que é o orçamento da educação. Pela conclusão, né? Deputado. Então, o que nós queremos aqui é incluir a data do dia 17 de abril, que é o único problema a ser resolvido. Tá? Com isso, o que os deputados estão votando aqui? Se os deputados votarem a favor dessa emenda, estarão dizendo que aqueles professores que estão prestes a se aposentar, em função desse registro, não conseguem se aposentar ou não conseguem ascender na carreira por causa desse dia, deste único dia. Tá? Então, nós fizemos essa emenda também aqui, eu não vou fazer a leitura total dela, mas está bem clara para todos. Mas, a emenda aditiva... Deputada, solicito a Vossa Excelência que seja um pouco mais rápido, porque nós temos a discussão de todo o projeto ainda por parte dos senhores deputados. Por gentileza. A emenda aditiva que acrescenta o artigo 14A ao projeto de lei 024 trata do dia 10 de outubro de 2017. E aí eu quero relembrar os deputados este dia. Dia 10 de outubro de 2017, uma terça-feira. De manhã eu estava em Chapecó, no lançamento da IFAP. O governador estava lá. Eu chamei o governador e disse, governador, hoje, em toda Santa Catarina, tem professores parados por culpa da Secretaria de Educação, porque esta secretaria publicou uma normativa de distribuição de aulas para 2018, que professores que há 10, 15, 20 anos têm 30, 40 aulas, eles vão ficar com 10. Como é que o senhor quer que os professores se sintam? Aí, quando eu falei isso, o governador disse, o que está acontecendo? Eu disse, o que está acontecendo, o secretário sabe. Ele só precisa suspender essa normativa. Porque hoje, se o senhor colocar o pé nas escolas estaduais, o senhor vai ser linchado. Essa foi a fala que eu fiz para o governador, presidente. Naquela hora, o governador disse, eu vou falar com o secretário. Nós tínhamos, pela sensibilidade do nosso deputado Darcy de Matos, o deputado... conseguiu uma reunião às 4h30 da tarde no seu gabinete nesse mesmo dia. Eu cheguei 3h30 de Chapecó para cá, nós fomos direto para o gabinete do deputado Darcy. Todos os líderes estavam lá no gabinete do deputado Darcy, com mais outros deputados, para discutir o quê? Esta portaria.
que acabou com a organização das aulas do Estado inteiro. E, diga-se de passagem, até gerentes de educação estavam colocando o cargo à disposição, porque é a maior atrocidade já feita. Todos tinham consciência. O secretário, inclusive, fez a seguinte fala na frente dos deputados: nós erramos, nós vamos suspender essa portaria. O governador já ligou, inclusive, também. Ele estava muito mansinho. Ok, suspendeu. Quando eu perguntei, eu quero saber como é que vai ficar a falta deste dia aqui. Como é que fica? Porque a gente já tem o histórico de 2012 e de 2015. A frase que o secretário usou: fique tranquila, porque o erro é nosso, nós assumimos e, portanto, será abonada. Não foi abonada. Não foi. E vocês sabem o que significa uma falta não abonada: aposentadoria e ascensão funcional. Então, aqui, vocês vejam que essas emendas aqui, deputados, não são emendas que vão quebrar com o caixa do Estado e nem com o caixa da educação. São emendas justas e que trazem acordos já feitos. Portanto, eu quero concluir a minha análise aqui, a apresentação das emendas, e pedir a sensibilidade dos deputados, porque está sendo muito difícil de dialogar com a Secretaria de Educação. Antes mesmo eu saí aqui da sala para conversar com o secretário Mauro Tessari, e eu acho que a Secretaria de Educação está composta hoje de técnicos que não saem do gabinete, não dialogam, não aprendem a costurar, a ouvir o sentimento dos profissionais da educação. Várias dessas emendas aqui são passíveis de serem aprovadas. Passíveis. Basta que se reconheça que houve arbitrariedades. Então, eu quero pedir o voto dos deputados, que não é o voto para mim como relatora, voto vista, mas é para a educação de Santa Catarina. Aqui são todos coordenadores regionais, macro-regionais, de todas as regiões do Estado. Portanto, representam os profissionais da educação. Solicito o voto, vice-deputada Luciane Carminati. Encaminhamento de voto. Deputado Roberto Salom, depois lhe passo a palavra, por gentileza. Sim, senhor. Senhor deputados. Deputada Luciane Carminati faz o relatório e vota o seu voto vista. Vou passar o voto vista ao deputado Milton Obos, para que Sua Excelência possa examinar. Enquanto isso, abro a discussão do presente projeto de lei, o 0024. Em discussão. Senhor deputado, quem quiser se discutir, que se inscreva. Se não se inscrever, eu vou colocar em votação o relatório e voto do deputado Milton Obos. Deputado Roberto Salum, para a discussão. Eu tenho notado uma certa teimosia a nível governamental por picuinha. Bem picuinha. Um dia atrapalha o andamento do futuro dos funcionários. E o que nós temos discutido é nessa exaustão de vir do Estado inteiro, aqueles que nos ensinaram deveriam ser mais respeitados e ter mais dignidade no nosso país. Precisa fazer um lobby, uma pressão, e nós precisamos aqui examinar um dia. Eu jamais vou discutir com o médico o remédio que um filho meu tem que tomar. Eu jamais vou discutir com a professora e com a representante dos professores do meu estado, querido, o que eles precisam e qual é o remédio. Ela já disse. Então eu vou esquecer o governo aqui, eu vou fazer a minha função, esquecer a minha categoria que foi prejudicada, pelo menos que essa não seja. E que se faça justiça. Levaram anos e anos para ter uma migalha de um aumento, que teve que vir nacional, onde nós, o governo do Estado, tinha muito dinheiro e poderia ter exercitado e ter feito mais do que o governo federal não fez. Mas, deputada Carminati, eu quero dar a minha glória à senhora, vou ficar com a consciência tranquila, porque eu sei que os professores hoje, e vou dizer uma coisa para a senhora, como quem entende muito, 49 anos da área de segurança, eu ficaria feliz hoje, ao invés de estar discutindo uma estúpida ignorância de um governo, de achar que um dia é tão importante assim para ficar um ano enrolando. Hoje nós deveríamos estar discutindo aqui a segurança dos nossos professores, que qualquer jovem, criança, hoje dá um tapa no rosto do professor, faz tudo com o professor. Eu gostaria de estar discutindo isso hoje. Pela conclusão. Não os direitos,
Eu vou concluir. Porque o valor de um professor, presidente desta comissão, não dá para discutir. Infelizmente, nós estamos muito abaixo da cultura e o que eles merecem. Eu voto favorável à deputada Carminati e peço que todos façam. Com a palavra, deputado Altair Silva, que está inscrito. O meu sonho Senhores deputados, por favor, inscrevam-se. Se não houver mais inscritos, vou encerrar a discussão. O meu sonho... Então não há deputado Fernando Coruja, o último inscrito para discutir. O meu sonho, espero que se torne realidade. Eu já votei, né? Não, votação é depois, deputado. Deputado Altair Silva, com a palavra. O meu sonho, espero que seja realidade, é que esta casa trate com a mesma celeridade, o mesmo carinho, a mesma atenção, quando vem projeto do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos delegados de Santa Catarina, e quando os professores aqui estão reivindicando um dia de direito, tem que fazer toda uma manifestação. Então, esse um dia que está marcado na história dos professores catarinenses, o dia 17/4, que seja reconhecido, né, de fato por esta casa e que nós damos um exemplo verdadeiro, né, de que realmente apoiamos a educação em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Fernando Coruja, com a palavra. O último deputado inscrito. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhores e senhoras professores. O Brasil é um país que está muito longe de valorizar a educação. É um país que, pela sua condição, deveria dar um tratamento mais adequado, principalmente à educação, à saúde e às áreas sociais, que é a maneira que o Estado pode trazer um certo equilíbrio. Cada vez mais se demonstra que, em função do cuidado na primeira infância e na escola, que você consegue mudar um país. Isso foi o que foram feitos em vários lugares. Então, toda vida que vem um projeto para a educação, nós temos que discutir aqui, de forma ampla, a atenção que se dá. Mas aqui estamos trazendo um projeto específico, né? O governo atual, ele, nesses anos que passou aí, ele foi muito duro com a educação, tirando direitos e mesmo não querendo dar direitos que eram direitos nacionais. E agora, nesse projeto, nós temos aí a discussão sobre alguns pontos. A questão da progressão, quando está fora de aula, a questão colocada da estabilidade, que o governo quer que haja primeiro uma declaração. Sempre que eu crio uma situação que eu deixo na mão de um gestor qualquer, para ele fazer o que ele quer em qualquer instante, eu não deixo na lei, eu fragilizo o sistema. Então, a estabilidade é uma coisa que é adquirida em um instante, determinado pela Constituição. Se o governo acha que aquele servidor não deve ter estabilidade, ele que o faça antes, que avalie antes, mas esteja preparado para que no dia que ele vai adquirir estabilidade, ele assim o faça. Se discute também a questão dos professores que ocupam um cargo de titulares, que saíram muitas vezes e tem um contrato que não é prorrogado automaticamente. E a deputada Carminati, que é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que aqui nesse parlamento mais defende os professores e quem aqui traz a sua justa manifestação, faz algumas emendas. Aqui tem algumas emendas propostas por elas e tem umas emendas propostas pelo deputado Mário Marcondes na Comissão de Justiça que foram rejeitadas. Aqui, mais uma vez, eu volto à questão que não temos oportunidade, né, deputado Marcos Vieira, de debater aqui as emendas de forma separada, porque aqui temos que debater emenda uma a uma. Eu tenho certeza que aqui tem alguns que são favoráveis a uma emenda, não são favoráveis a outras, e aqui você vota em tudo de um lado ou tudo do outro. O tempo de Vossa Excelência está correndo. Ah, eu sei. Mas eu, dentro do meu tempo, que aliás é 15 minutos, não. No regimento é 15 minutos. 3 minutos acordado aqui, Vossa Excelência, se não opinou o contrário... Vossa Excelência fez um acordo consigo mesmo. Deputado Coruja, vamos ter... O senhor fez uma coisa, vou dar 3 minutos para... para... Deputado Coruja... Não, nós temos de seguida outras comissões. Vossa Excelência fez a mesma coisa que o governo de Santa Catarina. Nós estamos faz um acordo com ele mesmo.
Nós estamos sendo redundantes sobre certos assuntos. Mas Volta, me permite 30 segundos. A questão de votação em separado, de destaque na comissão, está com resolução na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é matéria passada aqui, deputado. Vai ser implantado a hora que o plenário aprovar, conforme a decisão do senhor presidente. Essa fala, senhor deputado, eu peço mais uma vez, o senhor conversa com o senhor presidente desta mas casa. eu vou repetir essa fala Com aqui. certeza. Vou lá com o presidente da casa. Mas vocês eu continuam vou com a palavra. repetindo, porque, infelizmente, é assim, você tem que ir repetindo. É com o presidente da casa. Houve um acordo lá, mas esse assunto vou deixar para depois. Mas aqui, como temos essa situação, então eu vou acompanhar as emendas da deputada Carminati, fez um voto vista. Vou votar contra o relatório do deputado Milton Obos, porque para votarmos o da deputada Carminati, nós primeiro temos que derrubar o deputado Milton Obos. Não temos aqui essa sistemática que o deputado Marcos Vieira vai colocar aqui, só nos permite essas duas opções. Tem que votar contra o relatório do deputado Milton Obos para depois votar o da deputada Carminati. A interpretação que ele dá ao regimento, que é uma interpretação a mesma do governador e do secretário, do Champs, Senhor deputado. restritiva, ela faz isso. Então, eu vou votar contra o relatório do deputado Milton Obos, não porque ele apresentou algumas emendas, acatou algumas emendas que são importantes, ele foi sensível nessa questão também, mas eu vou votar contra para que a gente possa ampliar e depois, se for possível, derrotar o seu relatório para votar o da deputada Carminati. Senhor deputado, encerrada a discussão da matéria, vou passar a palavra ao relator deputado Milton Obos para a sua manifestação. Em seguida, vou colocar em votação. Bom, só para a gente esclarecer, esse projeto aqui foi trabalhado fazendo justiça aqui, com interesse desde o líder do governo, de todos nós, a deputada Luciane, que é legítima defensora da classe, para que nós pudéssemos ter um consenso no governo para o que nós aprovássemos aqui, de fato, não fosse vetado e a gente não tivesse, né, fazendo aqui um faz de conta e depois, ano que vem, vocês estariam todos chateados. No nosso relatório, nós procuramos consensar isso. Aí um trabalho do deputado Cobalcini também, do deputado Darcy de Matos. Nós contemplamos bastante coisa do relatório da deputada Luciane Carminati, nós contemplamos aqui, né, aquela emenda modificativa de autoria do deputado Cobalcini, prevendo o desenvolvimento funcional dos membros do Magistério Público Estadual que tenham sido colocados à disposição dos órgãos e entidades da administração direta, autarquia e fundacional do Estado. Quer dizer, ficou bem abrangente para poder corrigir um problema. E o classista é o quê? Deputado Luciano, deputado Milton está com a palavra. E assim, a outra medida acatada foi a do deputado Cobalcini, consensada com o governo, que também resolve o problema de 2015. Na verdade, o que o nosso relatório não contempla, basicamente, é esse dia de 2012. Hoje de manhã, eu e o deputado Darcy ainda fizemos uma busca por telefone aqui, tentando achar o secretário deste, mas ele estava em voo, e não conseguimos, para ver se a gente salvava isso. Vamos aceitar isso aqui e não vai vetar, né? Porque a determinação deles é que se nós aprovarmos aqui o dia de 2012, eles vão vetar. Daí torna nulo o nosso objetivo. O demais, o projeto praticamente contempla toda aquilo que se destinava ao projeto e as emendas que o governo acatou e que não vai vetar e que já é uma conquista dos trabalhadores da educação. O que nós combinamos hoje, eu aqui com o líder do governo nessa manhã, explicaram a repercussão financeira dos 4 milhões e tudo mais, né? Nós sabemos que existem restrições de aumento de gasto no próximo ano, mas nós assumimos um compromisso aqui de sensibilizar o governo. Já que cedeu lá atrás, já que na conversa anterior dos líderes reconheceu o erro, faça o projeto, porque o projeto ele tem que ter origem no Executivo para ele valer,
né? Então, isso nós temos que ajustar com eles. Então, ficou o compromisso meu do deputado Darcy, daí pedir a colaboração de todos os demais deputados, para que esse projeto daquele dia venha no início do ano para nós votarmos. E nesse sentido, até mantendo o que diz o regimento, né, eu penso que o meu relatório seja votado e a gente faça especificamente esse item que ficou faltando e talvez esse negócio da classe que ainda não conseguimos convencer, que a gente retome o debate em fevereiro com o compromisso nosso de ajudar Presidente, a fazer. só para esclarecer. Senhores deputados. Só para esclarecer, porque tem... Deputada Luciana Carminato, só um minutinho. Só um instantinho, por gentileza, passa a palavra para a senhora para finalizar. Regimentalmente, Sim. eu peço a votação do relatório. Senhor deputado, consulto o deputado Milton Alves. Mantém o relatório e voto, Vossa Excelência? Mantenho o relatório conforme o regimento. Sim. Mantido o relatório e voto, vou colocar em votação, depois o voto já vou dar para... Vou colocar em votação o relatório e voto do deputado Milton Alves. Mas antes, com a palavra a deputada Luciana Carminato para finalizar Sim. a sua Só fala. a título de esclarecimento, aquela emenda que foi acatada com relação aos afastamentos, a diferença da minha e do deputado Cobalcini, a minha é mais ampla, porque ela inclui também os afastamentos além da pós-graduação, da Secretaria de Educação, da Assembleia, enfim, das diferentes situações, também para quem é dirigente sindical, porque nós não podemos prejudicar porque está no sindicato, não tem direito. Então, essa é uma questão. A segunda, deputado Milton, a nossa emenda aqui nas finanças inclui no relatório a do dia 10 de outubro, que eu citei aqui, que foi a palavra do secretário. E a Secretaria de Educação não está cumprindo com aquilo que com o secretário Deschamps cumpriu, afirmou na data do dia 10. Tem uma foto aqui, eu estava mostrando para o deputado Darcy quais os deputados que estavam, inclusive, nessa reunião. Quando ele falou, o deputado Rodrigo estava, o deputado Darcy, o deputado José Milton, né, vários deputados aqui, líderes. E, além disso, além do dia 10, tem a do dia 17 de abril. Então, são 3 situações diferenciadas que, se forem acatadas, como eu falei, elas são um respeito ao magistério catarinense. E essa casa aqui está devendo muito respeito ao magistério catarinense. Então, nós podemos fechar o ano, eu diria, com o dever cumprido, se nós aprovarmos essas emendas. É isso que eu peço. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório do deputado Milton Alves ao projeto de lei complementar o 0024.4/2017. O senhor deputado com cópia permaneça com 5 contos, contrário se manifeste. Está rejeitado o voto do deputado Milton Alves. Vou colocar em votação o voto do vice-deputada Luciane Carminati. Em votação, os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. E os contrários se manifestem. Manter o mesmo critério. Aprovado o voto do vice-deputada Luciane Carminati. Por maioria. Senhores deputados, a Comissão de Finanças e Tributação continua em aberto, conforme já acordado. Fica suspensa, então, a reunião de Finanças e Tributação.